De braços cruzados, guardas municipais de Florianópolis confirmam em assembleia greve por tempo indeterminado. Os agentes protestam contra a suspensão do porte de armas pela Polícia Federal. Controlado hoje à tarde um incêndio na Serra do Tabuleiro, na Grande Florianópolis. O fogo começou por volta equivalente a 40 campos de futebol. Medida para superar a instabilidade da economia. O ministro interino da Indústria e do Comércio Exterior esteve hoje na capital e falou sobre a expectativa de retomada do crescimento. Exportação é uma válvula de escape que tem contribuído decisivamente para a saída da crise e para a retomada do crescimento. A tocha em Santa Catarina, retorno da chama olímpica ao estado, contou com festa e muita emoção. Uma emoção única, eu não imaginava. De verdade, depois de tantos anos no esporte, mais de 40 anos dentro do voleibol, 3 Jogos Olímpicos, já tive a oportunidade de conduzir a tocha no Rio de Janeiro, na Olimpíada de Atenas e no Pan-Americano, mas hoje foi uma emoção única. Tem ainda o futebol. Após perder para o Grêmio em Porto Alegre, Figueirense entra na zona do rebaixamento e demite o técnico Vinícius Eutrópio. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. A Guarda Municipal de Florianópolis está em greve. A decisão foi tomada hoje em assembleia. O impasse teve início na semana passada, quando a Polícia Federal cassou o porte de arma dos agentes. Os agentes da Guarda Municipal já haviam anunciado estado de greve no fim da semana passada. Hoje voltaram a se reunir em assembleia para votação. Desde o dia 1º de julho, eles estão sem porte de armas, cassado pela Polícia Federal após o convênio ter sido vencido e faltarem horas de curso. Após o anúncio, os 170 agentes se recusaram a trabalhar nas ruas e permaneceram na sede da Guarda Municipal na capital, cumprindo o expediente internamente. A Prefeitura recorreu na Justiça quanto à extinção do convênio e aguarda uma resposta judicial. Anunciou o corte de horas extras e da gratificação de 30% referente ao risco de vida caso os agentes não voltassem à rotina de trabalho. Com isso, os guardas decidiram voltar às ruas e estavam desde o dia 6 de julho atuando apenas na proteção de prédios públicos municipais, sem atender ocorrências. Além do porte de armas, os guardas também reivindicam equipamentos de segurança como coletes, sprays de pimenta e tasers. Um incêndio de grandes proporções atingiu novamente a Serra do Tabuleiro. O incêndio se concentrou na Baixada do Maciambu, na reserva do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fogo começou por volta das 3 horas da tarde de domingo. Desde ontem, os bombeiros trabalharam em sistema de revezamento de equipes no combate às chamas. Segundo a corporação, a área atingida é do tamanho de 40 campos de futebol. As chamas foram controladas por volta das 4 horas da tarde por bombeiros militares e comunitários, além de policiais ambientais. As causas do incêndio ainda serão investigadas. A semana começou ensolarada na maior parte do estado. Amanhã, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta e deve chover em todas as regiões, principalmente no fim do dia. Mas o volume não deve ser significativo. As temperaturas seguem amenas pela manhã, com elevação durante a tarde. As mínimas do estado devem ser registradas na Serra Catarinense, Vale do Itajaí e no Planalto Norte, 12 graus. No oeste, mínima de 17 e máxima de 24. Na Grande Florianópolis, Litoral Norte e Sul, a condição é parecida, mínima de 16 e máxima de 27 e 28 graus. Cresce o atraso das contas básicas. Depois das dívidas com os bancos, as contas de consumo aparecem entre os principais causadores de inadimplência. Com o orçamento apertado, aumentou o número de brasileiros que não conseguem pagar gastos essenciais, como água e luz. O fantasma das dívidas leva todos os dias cerca de 1.000 pessoas até este posto de atendimento do SPC no centro de São Paulo. Vim aqui para ver a situação, para negociar a dívida. E muita gente está nessa situação. São cerca de 60 milhões de brasileiros. E aos poucos, o desejo de consumir vai dando lugar à preocupação de pôr a vida em dia. Depois de limpar o nome, 84% dos consumidores ouvidos em um estudo dizem que não pretendem fazer novas compras nos próximos meses.
Não tem como consumir nada, o dinheiro que entra mal dá para comer, subiu o preço de tudo. Dívidas com bancos ainda lideram a lista de inadimplência. Mas o que tem mais empurrado para cima o número de novos devedores são as chamadas contas básicas. A dívida da Josiane é com a faculdade. Eu não tinha de onde tirar. Eu vou fazer o quê? Roubagem não vai, né? Despesas com educação e saúde, além de gastos considerados essenciais, como água, luz e gás, estão entre as principais dívidas. A inadimplência nestas contas, geralmente as últimas a serem atrasadas, mostra uma mudança no perfil do endividamento. Se antes a principal causa era o descontrole financeiro, hoje o vilão é outro, o desemprego. Isso fez com que as famílias ficassem com bem menos recursos do que elas tinham antes. Então agora elas não estão tomando dívida, não estão comprando muita coisa e mesmo assim estão ficando inadimplentes. Não por conta daquele bem que ela comprou, né, mas por conta de uma conta do dia a dia que ela não está conseguindo pagar. É o caso do Fabiano, que tem 3 filhos e viu as contas da casa se acumularem depois que perdeu o emprego. Hoje ele é autônomo. Eu tive que atrasar a conta de água e de luz em casa, mas ainda tem lá, mas eu não sei até quando, entendeu? Pela falta de dinheiro mesmo. Cleverton perdeu o controle das contas pela 2ª vez. Agora decidiu organizar o orçamento para tocar velhos planos. Planejar meu futuro, comprar um imóvel, algum bem assim. E depois do intervalo, o desafio dos catarinenses na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento. E ainda como está sendo a passagem da tocha olímpica por Santa Catarina. A aguardada tocha olímpica chegou a Santa Catarina nesse final de semana. Até quarta-feira, 20 cidades catarinenses devem registrar a passagem do símbolo olímpico. Por volta das 8 horas da manhã, a tocha iniciou a passagem por Tubarão. Ao todo, 17 condutores tiveram a missão de levar a chama das Olimpíadas 2016 pelo município. A tocha percorreu a principal avenida da cidade, com direito a uma paradinha em frente à catedral. Já no final do percurso, ela foi conduzida por Clemente de Souza, de 75 anos, conhecido maratonista nascido em Tubarão. Ele já participou das principais provas do país e se disse orgulhoso de poder fazer parte de um momento tão especial. É um momento único, né? A emoção é indescritível, é demais. É a mesma coisa que a gente ganhar o paraíso aqui na Terra, o céu na Terra. Depois de 2 dias, percorrendo as principais cidades do sul do estado, a chama olímpica voltou para o comboio de condutores, com direção a Florianópolis. Em Florianópolis, os moradores foram para as ruas acompanhar o revezamento da tocha olímpica. Crianças, adultos, idosos, todos na expectativa para ver de perto o símbolo das Olimpíadas. Expectativa que também movia os condutores escolhidos para carregar o fogo olímpico. Saber que essa chama vem de tão longe da Olímpia, contar um pouquinho, fazer parte dessa história de esporte é muito importante para mim, para todo mundo que ama esporte. 105 pessoas foram escolhidas em Florianópolis para conduzir a tocha. A cidade foi a de número 224 no revezamento. Até o início das Olimpíadas, o fogo deve passar por mais de 300 municípios do país. Até agora eu estava naquele clima, vai ser legal, vai ser bacana, mas toda a estrutura, o que eles fazem, da forma que fazem as coisas, emociona muito. Tony vai estar nas Olimpíadas como integrante da equipe técnica da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Uma emoção que começou já neste domingo ao conduzir a tocha. É uma emoção muito grande, nervosismo também, por esses 200 metros eu sou a pessoa que está levando a chama olímpica no mundo inteiro, representando esse espírito olímpico. Depois de percorrer 25 quilômetros pela ilha de Santa Catarina, a tocha olímpica chega aqui na beira-mar norte, conduzida por Renan Dalzotto, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira. Ele que participou de 3 Olimpíadas, tem a tarefa mais importante deste evento, realizar o acendimento da pira. Essa tocha olímpica para essa moçada aqui, visivelmente emocionado, aí está! O acendimento da pira foi acompanhado por outros condutores e também por um público de cerca de 30 mil pessoas. 3, 2, 1, está acesa! Uma emoção única. Eu não imaginava, de verdade, depois de tantos anos no esporte, mais de 40 anos dentro do voleibol, 3 Jogos Olímpicos, já tive a oportunidade de conduzir a tocha no Rio de Janeiro, na Olimpíada de Atenas,
e no Pan-Americano, mas hoje foi uma emoção única, aqui em Florianópolis, ainda o último a carregar, tendo a oportunidade de ascender a pira olímpica. Renan agora terá uma responsabilidade ainda maior. Integrante da equipe técnica das seleções de vôlei masculina e feminina, ele estará no Rio de Janeiro acompanhando de perto a busca por medalhas. As duas seleções, masculina e feminina, estão muito bem preparadas e a gente tem convicção de que podemos desenvolver um ótimo trabalho. Se der tudo certo, buscar um pódio, quem sabe. Até a chegada do fogo olímpico no Maracanã, no dia 5 de agosto, para a abertura das Olimpíadas, a tocha terá percorrido mais de 20 mil quilômetros pelo país. Um mundo tecnológico, é assim que competidores catarinenses da Olimpíada do Conhecimento vêm encarando os últimos dias. Depois de passarem por etapas regionais e estaduais, eles têm agora a missão de representar Santa Catarina na competição nacional, que vale vaga para o Mundial. Olhando assim, são peças normais. Uma parte de um mouse, um painel de moto e uma peça mecânica. Mas para se transformar em tudo isso, sem erro na hora de fabricar o produto, eles tiveram que passar por aqui. Foi no computador, com auxílio do CAD, que as peças puderam ser desenhadas. Tanto você não gastar dinheiro ou capital em algo que você não sabe se vai dar certo, como eu dou sempre, por exemplo, um controle de videogame, se vai encaixar na mão. Então você usa o sistema CAD para você poder ver se esse sistema vai se adequar aos controles, aos jogadores, ou também fazer tipo de custo, quanto vai custar o plástico desse controle, se ele vai ter um design bonito, fazer que antes que seja feito físico, você fazer tudo ele virtual. Novas tecnologias para um trabalho que já existe há anos no país. Essa é uma das modalidades da Olimpíada do Conhecimento, que vale vaga para o Mundial em Dubai. O melhor de Santa Catarina é o Wagner, que irá representar o estado na competição. Para isso, ele passou pelas etapas regional e estadual. São mais de 12 horas de estudo, de segunda a segunda. Eu acredito que o principal desafio é você conseguir manter o foco e a calma, porque em relação a ter um tempo para você desenvolver uma determinada prova, isso acaba sendo o principal desafio. Além disso, para o Wagner vai ser mais fácil encontrar as portas abertas no mercado de trabalho. Um ramo que vem crescendo no mundo. As indústrias buscam por profissionais assim, qualificados e dedicados. Aliás, a dedicação é o que não pode faltar para ele que quer tirar o primeiro lugar. O professor que treina o competidor conta que na prova tudo é avaliado. Ganha quem concluir os trabalhos no tempo previsto e com excelência. Ele vai encarar como se fosse um dia a dia da indústria, ele vai ter atividades que são feitas no dia a dia, só que no nosso caso tem uma dificuldade maior, que é o tempo. O tempo é muito reduzido e as normas são cobradas ao pé da letra, né? São cobradas exatamente como são dedicadas, né? Para quem não lembra, a Olimpíada do Conhecimento é uma competição entre alunos do Senai em vários setores do mercado de trabalho. São aproximadamente 5 dias de prova. Aqui eles precisam aprimorar técnicas e desenvolver produtos que serão utilizados pela indústria. É conhecimento que gera mais conhecimento. E sabe o que é mais gratificante para quem participantes disputados no mercado? Para o Wagner e para o professor Daniel, essa conquista pode estar perto. Dia 23 eles viajam para Sergipe. E se tudo der certo, podem carimbar a passagem para representar o país no Mundial em Dubai. E depois do intervalo, as notícias do futebol. Joinville volta a vencer diante da torcida na estreia do técnico Lisca. Já o Figueirense perde para o Grêmio e Vinícius Eutrópio não é mais o técnico do Alvinegro. Futebol, a Chapecoense não conseguiu manter a boa performance diante do torcedor. Mesmo conseguindo segurar o Corinthians no primeiro tempo, acabou perdendo por 2-0. A Chapecoense precisava pontuar dentro de casa para ficar mais tranquila. Já o Corinthians queria o topo da tabela. Os donos da casa tiveram chance nessa cobrança de falta de Kleber Santana, mas a zaga adversária afastou o perigo. O Corinthians buscou com o Wendel, que passou para Marquinhos, mas a bola parou nos pés de Luciano. Marcelo Boeck defendeu. Ananias, por muito pouco, não abriu o placar. Silvinho fez uma boa jogada pela esquerda e Bruno Rangel tentou de cabeça. Na cobrança de falta de Kleber Santana, William Thiago também tentou de cabeça, mas Cássio segurou firme a bola.
o Corinthians conseguiu melhorar a sua atuação e neste cruzamento de Fagner, Gimenez salvou a Chape. Luciano arriscou, Boeck defendeu. No rebote, Romero tentou concluir, mas sem sucesso. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Wendel cobrou a falta e mandou para Valbuena, que de cabeça balançou a rede, mas a arbitragem marcou impedimento. Silvinho desperdiçou mais uma grande oportunidade de abrir o placar para a Chape. Bruno Henrique chutou forte para a defesa de Marcelo Boeck. E não demorou muito para Rodriguinho fazer o primeiro para o Corinthians. O Timão continuava pressionando, mas Boeck, inspirado, afastou o perigo. Por causa dos sinalizadores e uma faixa que protestava contra a CBF, o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Quando foi retomado, a Chape continuou buscando. Neste lance, Kempis mandou para Thiago, que desperdiçou. Após esse passe de Fagner, Marquinhos Gabriel ampliou para o Timão. Quem foi mais cedo para o chuveiro foi o William Thiago. E a partida na Arena Condá terminou em Chapecoense 0, Corinthians 2. A Chapecoense não conseguiu resistir à pressão do Timão e neste campeonato já sofreu 25 gols. Com isso, tem a defesa mais vazada do Brasileirão. Mas não era realmente a nossa tarde em termos de finalização e de conseguir uma vitória que seria muito importante para nós. Vinícius Eutrópio não é mais o técnico do Figueirense. Ele foi desligado do clube depois da derrota para o Grêmio em Porto Alegre. O Figueirense, que estava empatando o jogo, levou um gol nos acréscimos, deixando o time na zona do rebaixamento. O Figueira tinha pressionado bastante, mas no finzinho do primeiro tempo, o Wallace teve espaço e arriscou de fora da área. Não deu para Thiago Rodrigues. 1-0 Grêmio. Aos 30 da segunda etapa, Fred cortou mal e Ayrton aproveitou para mandar de primeira para o fundo do gol. Era o empate alvinegro, 1-1. Mas aos 47 do segundo tempo, Figueira perdeu a bola no campo de defesa. Pedro Rocha foi para cima, entregou para Bobô e o Grêmio fechou o placar. Fim de jogo, Grêmio 2, Figueirense 1. E pela Série B, mais um empate do Criciúma no Heriberto Wilson. O time não consegue voltar ao G4 da competição. O Criciúma usou a cabeça para sair na frente do Luverdense, primeiro com o zagueiro Ferron, depois com o atacante Gustavo, vice-artilheiro da Série B com 9 gols. Mas depois disso o Tigre se complicou, Barreto de canela marcou contra. No segundo tempo, depois da confusão na área, Tozin bateu e Luiz não conseguiu defender. 2-2 e terceiro empate consecutivo do Tigre no estádio Heriberto Wilson. E na estreia oficial do técnico Lisca, o Joinville voltou a vencer jogando diante da torcida. Veja como foi. Carlos Alberto já começou incomodando, puxou para o lado e arriscou na primeira chance do Jack. Nesse lance, Eliado chegou a botar para dentro, mas estava impedido. Só que o gol sairia logo e dessa vez foi legal. Depois da cobrança de lateral, a zaga cortou errado e Carlos Alberto não perdoou. 1-0 Jack. E ele de novo, Carlos Alberto, fez o giro e fuzilou para fazer o segundo dele e do tricolor. Jack 2, Sampaio Corrêa 0. Fim de jogo e fim do jejum de vitórias na Arena. E a seguir, ministro da Indústria e Comércio fala em Florianópolis sobre a recuperação da economia brasileira. E veja também novos negócios do esforço da comitiva catarinense para fechar a venda de carne suína para a Coreia do Sul. O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esteve hoje na capital. Fernando Furlan esteve reunido com o Conselho Estratégico da Fiesc para discutir sobre as iniciativas e programas desenvolvidos pelo Ministério para aumentar a participação das exportações brasileiras. Para ele, o relacionamento entre países está mudando e é preciso abrir espaços para negociação. Em maio de 2015, o governo lançou o Plano Nacional de Exportação, ações que consistem em uma estratégia de integração às redes internacionais de acordos e aos fluxos de comércio
comércio. Entre as prioridades para 2016 estão um acordo de livre comércio com a União Europeia, ampliação do intercâmbio com os Estados Unidos e acordos com os países da Bacia do Pacífico. Exportação é uma válvula de escape que tem contribuído decisivamente para a saída da crise e para a retomada do crescimento. Nós temos que continuar apoiando as exportações por meio de incentivos, financiamento, acesso ao mercado, negociações de acordos comerciais. Precisamos encontrar novos mercados para nossas exportações, precisamos combater as barreiras técnicas às nossas exportações lá fora. O ministro destacou a importância de Santa Catarina para a retomada do crescimento. O estado possui uma grande variedade de polos industriais e concentra um grande número de micro e pequenas empresas exportadoras. Um estado que tem mais de 50% das suas empresas exportadoras são de pequeno e médio porte, e isso é um objetivo que a gente gostaria de atingir no Brasil. Pequenas e médias são grandes empregadoras, elas se submetem à concorrência internacional, melhoram a qualidade, inovam. Para o ministro, o momento vivido atualmente pelo Brasil já apresenta uma recuperação de confiança, tanto no país quanto no exterior. É a hora das empresas privadas encontrarem soluções para aumentar a produtividade e a competitividade sem gastar muito. Para o presidente da Fiesc, o encontro serviu para alinhar as estratégias de Santa Catarina com as metas do país. Primeiro, é importante que o ajuste fiscal seja feito sem aumento da carga tributária, que já é muito grande no Brasil, já é exorbitante e hoje é inibidora de investimento. Segundo, o país tem que tomar algumas medidas que estimulem o investimento, porque o investimento é que gera empregos e projeta a economia para o futuro. Em terceiro lugar, nós precisamos continuar apoiando as exportações. As exportações hoje, com a demanda doméstica muito reprimida, é uma boa alternativa para as empresas. Novo mercado, o governo da Coreia do Sul decidiu que irá importar carne suína de Santa Catarina. O órgão de controle sanitário do país asiático confirmou a decisão à comitiva do governo catarinense nesta segunda-feira. Sendo assim, agora faltam apenas questões administrativas a serem resolvidas entre os ministérios da Agricultura da Coreia do Sul e do Brasil. Um dos diferenciais para o avanço das negociações foi o fato de Santa Catarina ter status sanitário. Essa é a primeira vez que a Coreia do Sul decide importar carne suína de uma região e não de um país. Das 8 etapas de negociações, 6 delas já foram cumpridas. As 2 últimas prevêem a inspeção e a habilitação dos frigoríficos catarinenses e a negociação comercial entre os 2 países. O governador Raimundo Colombo mostrou nos 2 encontros a força da agroindústria catarinense, que tem um rebanho de 7 milhões de suínos e mais de 200 milhões de aves. Santa Catarina bate 27,5% dos suínos do Brasil, conta com 10 mil granjas de produção e é o único estado com zona livre de febre aftosa certificada pela Organização Mundial de Saúde Animal. No encontro, o governador apresentou o mapa das 63 barreiras terrestres de controle sanitário, que operam 24 horas nas divisas entre Paraná e o Rio Grande do Sul. A expectativa é que o estado venda para a Coreia do Sul pelo menos 30 mil toneladas de carne suína por ano, assim que forem liberadas as exportações. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã.